Olá, sou Fernanda Nogueira, jornalista e apresentadora do podcast Furando a Bolha, e hoje iremos falar sobre mediação cultural, os desafios da comunicação do mediador cultural nos espaços positivos. Hoje temos por aqui algumas convidadas. No caso, Carol Reis, nossa convidada, ela vai falar um pouco sobre mediação cultural e o papel do SESC São Paulo neste cenário. Eu entendo que é uma metodologia que junta os processos artísticos e pedagógicos para mediar com o público na sua relação com o que está sendo exposto, sejam elas as obras, as esculturas, tudo que está compondo a exposição. São ações educativas diversas que acontecem antes, durante e depois do encontro do público frequentador com as obras artísticas. Penso que seja isso a relação da mediação cultural no SESC. Ela também elucida como, em seu papel de gestora, age dentro da instituição SESC Jundiaí com o corpo educativo e preparo na montagem de uma exposição. Bom, sobre o diferencial no processo de coordenação educativa no SESC, relacionado a exposições, eu penso que todo o trabalho realizado é feito com muita dedicação e empenho, e não são poucas coisas, poucas demandas que a gente tem nesse processo todo, desde a montagem até a seleção da equipe educativa e o acompanhamento. Então, a gente tem as formativas, os acompanhamentos diários, as reuniões semanais, os feedbacks com a supervisão e as educadoras, para atender melhor o público e também poder aperfeiçoar o que ainda não está alinhado. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. E agora vamos falar um pouco sobre gestão cultural com a nossa convidada, Vânia Feitosa. O perfil que a minha empresa apresenta é sempre com esse olhar da transdisciplinaridade, a mistura de várias áreas culturais para uma maior ampliação do produto final, uma melhor experiência e imersão de quem está ali, para quem a gente vai ofertar esse produto cultural. Então, eu gosto muito de usar vários recursos, como fotografia, o audiovisual, a mediação, uma pessoa que foi preparada para abordar aquela temática. E nos últimos anos eu tenho me especializado nessa área de patrimônio cultural, então eu gosto muito de trazer esse olhar para os projetos que eu ofereço. Vânia, qual o perfil desse profissional? Como ele executa esse papel dentro da gestão cultural? O diferencial do trabalho educativo está muito relacionado à formação da pessoa que está ali mediando. Então ela precisa ser subsidiada de informações, dados, aproximar a realidade do público que está ali assistindo ou que vai participar da atividade, se aproximar dele. Então trazer sempre coisas relacionadas à população. Então essa pessoa precisa ter todas as informações técnicas sobre aquele produto cultural, qual a relação dele com a cidade, com o seu entorno. E um olhar também da população menos favorecida. Isso vai muito de atividade para atividade. Muito obrigada, Vânia, pela sua contribuição, por nos esclarecer sobre todas essas dúvidas sobre gestão cultural. Obrigada pela sua participação. E continuamos aqui com mais 3 convidadas. Lucy Alves, que trabalha como prestadora de serviços no SESC São Paulo e traz um olhar do papel comunicacional do mediador cultural. Dona Jacira, que frequentou muito tempo o SESC São Paulo e, através dos cursos, hoje executa oficinas de bordados e de ensino de matriz afro-indígena. E Flávia Paiva, que nos conta sobre sua experiência como arte educadora no SESC São Paulo e Pinacoteca de São Paulo. Estamos aqui com Lucy Alves. Lucy, você pode nos contar um pouco sobre a sua experiência dentro da instituição SESC São Paulo? Eu vejo o trabalho do educativo nas exposições como uma possibilidade de acesso à cultura por todos, a partir da experiência que é proporcionada ao público, Então é um trabalho que visa um olhar atento para esse possível visitante, para que seja possível pensar nas maneiras de se criar uma aproximação de qualidade entre o público e as obras. Certo, Lucy. E a comunicação é importante para obter o entrosamento com o grupo?
e o corpo educativo? Como que se dá essa fala dentro do espaço expositivo? Eu acredito que a comunicação seja a ferramenta mais importante de um educador. E ela vai se iniciar ali antes mesmo desse contato, né, entre ele e o público. Ela vai começar quando você está lá estudando, se preparando. Então, esse cuidado com a comunicação, ela é de extrema importância, porque diante de todas as possibilidades de uma visita em um espaço positivo, a maneira com que você se comunica, que você recebe alguém, ela pode ditar como será a experiência vivida ali naquele espaço, né? Quando eu me preparo, quando eu estou sozinha, né, ou quando eu me preparo em equipe, sempre há muito estudo voltado para esse público, para que ele seja bem acolhido. É claro que, quando a gente está falando de um público espontâneo, a gente tem que imaginar diversos cenários possíveis, diversas possibilidades de visita. Quando a gente fala de um público agendado, né? Então, uma visita que a gente tem informações como a quantidade de pessoas, a faixa etária dessas pessoas que vão vir para essa visita, acaba tendo um maior direcionamento ali no preparo dessa visita. Há esses dois tipos de público e a gente sempre espera que esses dois tipos de público sejam muito bem atendidos e, enfim, tenham uma ótima experiência ali dentro daquela proposta educativa. Já a dona Jacira, como ex-aluna do SESC, oficineira do SESC São Paulo e de outras instituições de cultura e arte, discorre um relato interessante, controverso às falas anteriores. Olha, na verdade, como instituição educativa a longo prazo, eu conheço a Associação Cachoeira, Perdizes, a qual frequento, e que me dá muito mais suporte até do que o SESC, porque os SESCs que eu conheço, eu já passei por um período de aprendizado de arte e cultura, que foi a tecelagem. Eu fiz alguns outros processos, SESC Pompeia, que soma com os outros, mas que não tem a mesma dimensão que os outros. Eu acho que no Cachoeira, estudando diáspora, para mim, foi muito mais importante, porque ali engloba tecelagem, engloba questões de vida. Faz entender por que é que as coisas acontecem. O SESC não me dá esse parâmetro de entrar, de me entender enquanto afro-indígena descendente, entender a minha existência e o papel que eu ocupo hoje. Eu preciso encontrar outras instituições que para mim, pode até ser que outra pessoa tenha encontrado isso no SESC. Não é o meu caso. Ela traz uma visão de uma mulher periférica que frequenta determinados espaços, mas ressalta que poderia ser feito mais pelas instituições, que não se chega à divulgação dessa informação mais formal. E falta muito para esse tipo de arte e cultura ter uma equidade na população preta e periférica. O espaço que eu for é a minha metodologia de vida, a minha infância, que foi muito maltratada nas escolas da minha região, a minha adolescência, que foi muito maltratada pelos empregos onde eu passei, e a minha fase adulta sem nenhuma estrutura, até que eu consegui entender que tudo isso era o colonialismo. Então eu não posso falar sobre outra coisa. Seja o bordado, seja fazer comida, seja falar de perfume, seja falar de tempero, seja lá qual for o assunto, cuidado e autocuidado, a gente sempre vai falar porque é que as coisas acontecem com a gente. E para ser bem sincera com você, toda hora que a gente chega nesse assunto, a gente vai, isso há 20 e tantos anos que eu faço, né? A gente vai passar pelo viés de ser pessoas só tem muito a reclamar e pouco a contribuir. Vão falar do mimimi, vão falar que a periferia precisa de apoio. Agora, eu não sei que muleta é essa que eles pensam, porque nós aqui na periferia, nós não precisamos de outras coisas, que ninguém vem aqui nos ensinar o que nem eles conseguem resolver.
Se nos deixarem aqui, a gente resolve os nossos problemas e vai buscar o caminho para encontrar reparação histórica e política pública, porque você não vai encontrar os nossos trabalhos aceitos e expostos no SESC ou em outras instituições. É muita luta quando uma pessoa ou outra consegue adentrar esses espaços. Chega a ser até violento. Como você pode ver, é muito difícil que a gente consiga estar nesse espaço educativo, formal, né? Como você coloca aqui. Não é uma coisa fácil de se fazer. A gente está furando bolhas e não é fácil. Obrigada, Jacira, pela sua contribuição. Como podemos perceber, diversas opiniões do trabalho do mediador cultural, o que ele representa para a comunidade e a opinião de profissionais da área. Agora, temos a arte educadora Flávia Paiva, que nos explica, sob seu ponto de vista, o papel da comunicação e a mediação cultural nas instituições por onde passou. Flávia, explica pra gente aqui um pouquinho, para nós, né, os ouvintes aqui, como que é dada essa metodologia dentro dos espaços? Fala um pouco pra gente como que é dada essa projeção do estudo continuado, né, do papel do mediador dentro do espaço expositivo. Bom, primeiro, o que é mediação cultural para o SESC? Eu acredito que essa pergunta não existe uma definição. Ela é uma construção, né? Ela está em construção. Pela minha experiência de cada exposição, pensando a própria exposição, as temáticas, como o educativo, né, o núcleo como um todo, vai atuar em cada exposição, essa pergunta ela vai sendo construída dentro do próprio grupo, né? Então, para mim, mediação cultural ela está dentro do campo da educação. É uma das formas de abordagem, né? Entre tantas outras práticas que podem acontecer na interação com o público, pensando ali aquele agrupamento de obras dentro de um contexto de exposição. Como eu comentei agora no começo, né? Parte muito da especificidade de cada exposição, né? O SESC geralmente, né, são equipes contratadas, né? Onde existe ali dentro do SESC, né, na equipe fixa, a área que vai ser responsável, né? No caso, os programadores de artes visuais, né? Tendo aí como referência animador cultural, que vão ali estabelecer os diálogos, né, do que aquela exposição precisa para ali contratar uma coordenação que vai estar próximo, né, e acompanhando todo o percurso da equipe educativa, né, que às vezes são constituídas de educadores formados, né, e educadores estagiários e supervisores também, né. Então, a coordenação ela vai trazer algumas pautas pertinentes, mas também ser aquele que vai acompanhar o processo dos próprios educadores, né? Ali num processo de trocas e também sugerir caminhos, né? Mas também é feito de uma forma onde todo mundo participa junto, né? Ele também tá ali na salvaguarda das obras, né? Ele está atuando no espaço, ele está ativo, né? Tem uma relação também com a orientação de público e ao mesmo tempo pode-se propor outras possibilidades. Bom, os temas recorrentes, acho que a princípio, assim, quando a gente olha, né, quando a exposição abre para o público, é pensar como ela pode estar acessível mesmo, né? Essa palavra ainda a gente pode conversar, discutir, ampliar, mas sobre como que ela vai fluir, né? Como que o público interage com as obras, né? Se ela tem essa fluidez, né, pensando também em recursos, né, ampliando, né, a diversidade de públicos, e acho que isso é um olhar importante, assim, né, para se pensar as formas de, a priori, a comunicação, né, e comunicação pensando
as linguagens também, né? Como que elas chegam e como que pode se criar possibilidades para que aquele público dialogue com aquela linguagem, né? De forma que ele também possa entender não só a partir do que ele está olhando, mas o que está por trás daquilo tudo, né? Acredito que pensar atividades que vêm, né, nessa conversa e que possibilite experimentações que aguçam, né, os sentidos, são lugares que me interessam também. O 5, falando da importância da comunicação, ela é muito importante, porém, né, é importante também entender essa palavra de forma ampliada, né? Porque muitas vezes se pensa essa relação da fala e da escuta como ferramenta principal da mediação. Mas a comunicação, ela não está somente nessa relação direta. Ela pode ser uma experiência no espaço, né? Então, nenhum dos núcleos atuam sozinho, né? Ter uma expografia que também fortaleça, né, a comunicação, né, a sinalização e essa parte mais também de como fazer os percursos, elas são importantes. Quanto também o diálogo da curadoria, né, dos conceitos, como que eles são também abertos, né, e para os outros núcleos envolvidos, né? Então, são muitos que estão junto, né, nesse fazer. De metodologia, acho que sempre tem um recomeço, né? É um processo colaborativo, né? Acho que tem cada um também contribuindo com as suas experiências. Mas acho que se for pensar metodologia, é essa disponibilidade de estar em grupos, num processo criativo, propor coisas, né? É um corpo também que está atuando, né? Então, eu acredito que o educativo, né, a mediação cultural, a mediação é uma das possibilidades que o educativo pode estar realizando. Você falou também que, além do SESC, você trabalhou em outras instituições, né? Como a Pinacoteca de São Paulo. Conta pra gente um pouco sobre a Pinacoteca. É assim que eu ia te falar, né? A Pinacoteca, ela é meio complicada em relação a isso, a fazer pesquisa, direitos autorais, são meio bem chatos, assim. Então, eu não sei, eu ficaria mais confortável de poder responder essas perguntas a partir da minha experiência de forma geral. Eu não sei se eu consigo responder pelas instituições, sabe? Porque elas não respondem por mim, sabe? Podemos perceber que apresentamos aqui diversos tipos de funções e opiniões entre as instituições mencionadas. É importante ressaltar que a pesquisa buscou evidenciar a comunicabilidade do papel atribuído ao espaço expositivo. Obrigada, Flávia, pela sua contribuição, por sanar nossas dúvidas, trazer um pouquinho da sua experiência dentro das instituições SESC São Paulo e Pinacoteca de São Paulo. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada a todas as convidadas aqui hoje. Agradeço todos os relatos, depoimentos super ricos num tema tão pouco difundido, que é o papel do mediador dentro do espaço positivo. Fica aqui o meu muito obrigado a você, ouvinte, e espero você numa próxima. Esse é o podcast Furando a Bolha. Esta obra é fruto de um projeto experimental em jornalismo. Criação, roteiro, edição e narração feito por mim mesma, Fernanda Soares Nogueira, sob orientação da professora mestre Kelly Gomes de Oliveira e coorientação da professora mestre Anne Caterine Medina Neri, sob coordenação da professora mestre Leni Calderaro Pontinho. E meus agradecimentos ao professor especialista Rafael Matoso Galdino, professor Dr. Kleber de Carvalho Lima e as entrevistadas Carolina Reis da Silveira, Flávia Paiva, Luciene Alves, Jacira Roque de Oliveira, Vânia Cristina Feitosa. Realização Unifacamp 2024.